De volta com a Alterosa Rural e agora para falar sobre um assunto muito sério: poluição. Você sabe identificar uma água poluída? Para e pensa. A água fica escurecida, tem várias características, tá? Depende do tipo de poluição. O nosso amigo professor Alexandre Silvio, doutor, ele que é docente na Universidade dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, está chegando aí com o quadro Fala Companheiro. E hoje o tema é poluição das águas. Você confere na tela. Olá amigos, bom dia! Bem-vindos a mais um programa Alterosa Rural. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado novamente, né? Falando das coisas do campo, das coisas da cidade, do meio ambiente, agricultura, pecuária. E hoje nós estamos aqui, ó, nessa lagoa, nessa fantástica lagoa, que fica localizada aqui na região urbana do município de Governador Valadares. E é uma lagoa, né? Essas áreas de espelho d'água dentro de regiões urbanas, de áreas urbanas, elas são muito importantes, principalmente por conta do lazer das pessoas, né? Então, podemos observar que tem aqui um trecho de caminhada, né? Próximo até mesmo à BR-116. Então, é muito importante que esses bairros, né? Mesmo periféricos, mas localizados em zonas urbanas, eles tenham essas áreas de lazer conservadas, né, mantidas para o aproveitamento da população, para que todos possam usufruir dessa condição. Tá? Mas aqui, infelizmente, nós estamos observando que é uma lagoa, né, com um espelho d'água bastante extenso, aproximadamente aí os seus 3, 4 hectares, mas podemos observar a cor desse espelho d'água, né? É um espelho d'água, apesar de estarmos no período seco, isso também contribui muito para esse processo, mas podemos observar que esse espelho d'água está com a cor extremamente esverdeada. Tá? E essa cor verde muito intensa, tá? Sem identificação do ser, né? Ou da alga que dá essa cor verde à água, isso é um indicativo de contaminação da água. Isso aí, essa cor verde, ela é dada por algas unicelulares, então são algas que nós não conseguimos observar a olho nu. Nós observamos apenas a mudança de cor, mas não observamos o indivíduo. E dentro dessas algas, dentro do grupo dessas algas, nós temos as cianobactérias, que são algas associadas a grupos de bactérias que produzem toxinas, as chamadas cianotoxinas. Então, quando nós observamos um espelho d'água desse porte, né, com essa água parcialmente parada e com essa cor, existe um indicativo muito grande da presença dessas algas, dessas cianobactérias, que contaminam a água, que podem ser realmente extremamente danosas, tanto para o ser humano quanto para os animais, os peixes, né, que se alimentam, que se utilizam dessa água. Mas a principal questão é, o que dá origem a essas algas? Ora, todo ser vivo, né, de modo geral, precisa de quê? Nutrientes, minerais e matéria orgânica para se desenvolver. Então, com a presença desses nutrientes minerais, as algas se desenvolvem. E aí, nós descobrimos a fonte desses nutrientes minerais. Infelizmente, nós temos aqui uma saída de esgoto, né, de água de nascente, mas também misturado com o esgoto, que dá realmente os nutrientes que contribuem com os nutrientes necessários para que a água se contamine e aí sim as algas se desenvolvam. Então é muito importante, né, principalmente em zonas urbanas, que o esgoto ele tem que ser tratado, ele tem que ser desviado desses locais, principalmente locais de acúmulo de pessoas, né? Aqui, como eu falei, nós temos aqui uma área de lazer, então é importante que esse esgoto ele não venha direto para a lagoa e que sim ele sofra um tratamento, não necessariamente, né, numa estação central, porque nós somos favoráveis ao tratamento descentralizado, isso é muito importante. Como nós podemos observar aqui atrás, o canal que traz todo esse material para dentro da lagoa, é possível sim fazer um tratamento descentralizado desse esgoto e aí sim essa água pré-tratada ou tratada na sua essência, cair aqui, né, ser despejada dentro da lagoa sem comprometer a qualidade da lagoa, a qualidade da água da lagoa. Tá? Então nós podemos observar essa situação. Uma outra situação importante são animais de criação, né? Nós podemos observar aqui alguns marrecos, podemos observar peixes também aqui na lagoa, que ainda sobrevivem e que estão literalmente se alimentando do esgoto. Né? Lembrando que o esgoto é matéria orgânica e os peixes se alimentam de matéria orgânica. Então nós temos um ciclo aqui muito complicado em relação
a associação do esgoto em relação a essa área de lazer. Então, o que seria extremamente importante, realmente? O desvio desse esgoto, e não só o desvio para despejar em outro lugar, que simplesmente seria a mudança de problema de um lugar para outro, mas sim um pré-tratamento desse esgoto, um tratamento até total dentro do próprio bairro, que nós sempre defendemos, é o tratamento descentralizado. É muito mais fácil você fazer um tratamento descentralizado, tecnicamente falando, do que centralizar tudo em uma, duas estações de tratamento e ter que conduzir todo esse esgoto, esses resíduos líquidos urbanos para um único ponto, ok? Então, deixo vocês aqui com essa imagem e até o nosso próximo programa. Até lá! Viu aí? Coisa séria, né? É preciso cuidar, gente. É preciso cuidar. Vamos dar prosseguimento aqui, porque agora nós vamos falar de uma outra situação também que é muito crítica. O nosso programa mostra coisas bonitas, mostra no sábado pela manhã, você pensa assim, poxa, eu quero assistir uma reportagem bem bacana sobre o campo. A gente tem mostrado muitas reportagens bacanas aqui no programa, reportagens interessantes, só que tem assunto sério também, tem assunto que é muito sério. Poluição é um assunto muito sério, e por falar em poluição, nós vamos falar da situação lá de Fundão, o rompimento da barragem. Tá? Todo mundo se lembra daquela situação que acabou com o nosso Rio Doce, agora está se recuperando aos poucos, e alunos da Universidade de Lavras estão desenvolvendo uma pesquisa mas a pesquisa é muito interessante mesmo, tá? Eles estão utilizando os rejeitos para poder criar plantas. Você vai entender rapidinho como é que funciona isso. Roda aí! A FAPEMIG, a Fundação de Apoio e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, está financiando a pesquisa no local onde aconteceu o acidente da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015. De acordo com esta pesquisadora da UFLA, os rejeitos da mineradora se espalharam por cerca de 100 quilômetros no Rio Doce. Ele ficou alojado às margens, interferindo a vegetação nativa da região. Esse rejeito não é um solo normal. Ele não tem alguns atributos, tem uma condição química e física um pouco diferente, então ele está cobrindo as margens. Então a nossa busca é, será que essas espécies vão conseguir colonizar de novo esse ambiente e formar um ecossistema florestal novamente? O projeto iniciou em agosto de 2017 e deve se encerrar no meio do ano que vem. Ainda de acordo com a pesquisadora da UFLA, ele tem como objetivo avaliar como vai ser o comportamento das espécies florestais nativas para formar um novo ecossistema florestal nas margens da bacia do Rio Doce. Os pesquisadores ficaram um ano analisando e catalogando as espécies daquela área, para depois trazer as sementes até a Universidade em Lavras. Aqui neste viveiro, há 25 que estão sendo estudadas pelos pesquisadores. Nós passamos um ano, o ano de 2017 todo, coletando sementes, porque você tem que ver a época que cada árvore vai florir e vai produzir sementes. Nós íamos constantemente, mensalmente, à região para coletar as sementes lá da bacia. Essas sementes são transportadas, então, para a universidade, a gente faz todo o processamento dela, o beneficiamento das sementes, fazemos testes em laboratório e depois nós trazemos aqui para o viveiro, onde nós começamos o processo de produção de mudas. Ainda de acordo com o pesquisador, a ideia é que essas sementes sejam reproduzidas na universidade. De acordo com os pesquisadores, em dezembro do ano passado, eles trouxeram cerca de 20 toneladas dos rejeitos e também cerca de 15 toneladas do solo. Esse material foi coletado lá na localidade onde que iniciou a pesquisa. Depois disso, eles fizeram uma análise tanto química quanto física para determinar as características desse material coletado. Assim que terminou a análise, eles passaram para a segunda etapa do projeto, que foi na estufa. E lá eles começaram a fazer as análises das mudas em vasos com esse material que foi coletado. Um teste preliminar que nós estamos fazendo é um teste com a utilização do rejeito que foi coletado na área. Nós fizemos uma série de análises químicas a fim de verificar as composições químicas que interferem demais no crescimento das plantas. Esse rejeito está sendo comparado com o solo
e também esse rejeito misturado numa proporção de 1 para 1 com o solo, porque na região de Mariana nós temos vários tipos de como ficou o ambiente. É interessante observar que está acontecendo algo que eles não esperavam. As mudas que foram plantadas em vasos com os rejeitos, mas foram adubadas, estão crescendo mais do que as que foram plantadas no solo comum. As mudas estão sim crescendo em rejeito, mesmo que seja numa condição de vaso, mas isso já é um indício de um possível sucesso no campo. E mais do que isso, é a importância da aplicação de técnicas silviculturais corretas para que a gente maximize esse potencial da circunstância que nós vamos encontrar no campo. A próxima fase será a implantação dessas mudas em campo. A expectativa dos pesquisadores e a esperança dos moradores da região afetada pela tragédia é que a área seja reflorestada. A gente só não tem como prever como que vai ser a trajetória dessa restauração. Se ela vai ser mais demorada, se as plantas vão, em alguns locais, não crescer bem. Então, como a gente tem variações, a gente pode ter um ecossistema diferente do que teria se fosse em cima de um solo normal. Mas a gente espera que com o tempo, né, com a chegada de novas espécies, com o depósito de matéria orgânica sobre esse rejeito, ele vá, né, com o tempo, adquirindo uma feição mais próxima de uma condição de solo da região. Gostou da reportagem? Eu também achei muito interessante. Se você quiser rever esta reportagem e a outra, entre no nosso site, também no nosso canal no YouTube. Vou chegar aqui para o lado, vou pedir o Max Zaney para colocar aqui para você os nossos endereços, nosso telefone também, se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso telefone está aqui. Belezinha? Reveja a nossa reportagem porque ficou muito bacana. Aproveite e compartilhe com seus amigos também. E nós agora temos Instagram também, tá? @TVAlterosaLeste. Vai lá e segue o nosso Instagram. Depois do intervalo, a gente traz a agenda completa de cursos dos sindicatos rurais da nossa região. É rapidinho, eu volto já já.